Aula 31. O fruto do Espírito. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O fruto do Espírito é mais do que boa conduta. É um conjunto de qualidades morais divinamente implantadas no cristão, que o capacita a vencer as obras da carne e o condiciona a imitar a Cristo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. As virtudes do homem espiritual. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Há uma promessa maravilhosa de Cristo, deixada aos fiéis, de que estes não mais estariam desacompanhados. O Espírito Santo estará sempre presente, nos dando direções, nos capacitando com dons, nos fazendo lembrar dos ensinos de Jesus e transformando nosso caráter. Ao nos convertermos, experimentamos verdadeira mudança de vida, que deve se expressar ao mundo através de uma conduta santa e hábitos completamente diferentes dos padrões mundanos. É realmente incrível a mudança ocorrida na vida daqueles que verdadeiramente se entregaram a Cristo. Ser regenerado é ser nova criatura, com uma mente e um espírito renovados, habitando num corpo que glorifica a Deus. Essa transformação deve-se a certos ingredientes especiais que em nós são inseridos pelo Espírito Santo, chamados pela Bíblia de fruto. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. É fácil perceber que dia a dia o homem que permanece em Deus é melhorado. E esse progressivo aperfeiçoamento não é outra coisa senão o desenvolvimento do fruto do Espírito. Todos os frutos são qualidades morais divinamente implantadas no convertido, os quais formam um sólido alicerce sobre o qual o cristão deve apoiar-se para demonstrar ao mundo sua maravilhosa forma de viver, a qual deve imitar a Cristo. São os frutos do Espírito que nos capacita a caminhar vitoriosamente, manifestando as mesmas características que Cristo manifestou, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Devido nosso estado de pecado e corrupção, estamos completamente ausentes das virtudes santas, as quais são indispensáveis para uma vida feliz. No entanto, pela misericórdia divina, somos visitados com o poder transformador do Espírito, o qual nos concede virtudes, que são como ferramentas, as quais fornecem condições de contra-atacar nosso comportamento pecaminoso. Sendo assim, o fruto do Espírito pode ser entendido ou descrito como auxílio ou capacidade moral que nos leva a superar as obras da carne. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.
A excelência pelos frutos. É o aperfeiçoamento do fruto do Espírito que leva um cristão a realizar seu chamado de forma extraordinária. Até mesmo o mais aparentemente insignificante ministério torna-se poderoso quando executado por um homem aperfeiçoado em Deus. É fato que a excelência é característica do trabalho prestado pelo genuíno discípulo. Entretanto, é bom que se lembre que o mérito é do Espírito Santo e não do homem, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Os frutos do Espírito. A. São pérolas de grande valor doadas à Igreja, a fim de que esta se desenvolva saudavelmente. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100, por um. B. São capacitações morais aos crentes, para que estes testemunhem com poder. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. C. É um auxílio para demonstrar as mesmas características que Cristo demonstrava, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. D. Prova de que alguém verdadeiramente está em Cristo e é dependente dele. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os frutos do Espírito. Primeiro, amor. O amor de Deus no coração do homem. Amar independentemente das circunstâncias. Amar os pecadores, doentes, a casa de Deus, a palavra. O amor consiste em querer para os outros aquilo que queremos para nós mesmos. O amor como fruto também precisa incluir o amor a Deus, porquanto, sem este, a vida não terá sentido. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Segundo, alegria. Trata-se daquela qualidade de vida que é graciosa, resultante de um senso de bem-estar espiritual, por causa de uma correta relação com Deus. É o regozijo no Espírito Santo. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos. Cantai alegremente, todos vós, que sois retos de coração. Terceiro, paz. Este fruto expressa o total bem-estar, prosperidade, sucesso, serenidade e etc. A paz é o contrário do ódio, da desavença e contenda, enfim, de tudo o que são obras da carne. A paz nos serve de grande consolador em qualquer e em todas as provações. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quarto, longanimidade, tolerância. A longanimidade é a paciência que nos permite subjugar a ira e o senso de contenda, tolerando as injúrias.
Quando essa virtude é uma qualidade atribuída a Deus, significa que Ele tolera pacientemente todas as iniquidades do homem, não se deixando arrebatar por explosões de ira e furor. A longanimidade do Senhor nos é a salvação. Deus tem se mostrado extremamente paciente conosco. Do contrário, teríamos sido consumidos. Não poderia haver salvação sem longanimidade divina. E isso mostra a imensa importância da longanimidade. Este fruto do Espírito é uma indispensável virtude que nos capacita a tolerar os indivíduos cuja conduta visa provocar-nos a ira. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Quinto, benignidade, gentileza. Esse termo também significa excelência de caráter e honestidade. O crente que possui essa qualidade é gracioso e gentil para com seus semelhantes, não se mostrando inflexível e exigente. Ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado. Sexto, bondade. Uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidade, sem exigir nada em troca. É um fruto do Espírito que demonstra a generosidade e gentileza para com outras pessoas, sem, todavia, esperar algo em troca. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Sétimo, fidelidade, responsável, confiável. Essa virtude nos comunica algo importante, demonstrando-nos como o Senhor honrará o servo responsável pelo serviço prestado ao reino de Deus. A fidelidade nos fala de nossas responsabilidades para com Deus, com a igreja, com o próximo e etc. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Oitavo, mansidão, modesto, submisso. Trata-se daquela submissão de espírito revelada pelos servos obedientes. A mansidão promove o crente à condição de ser bem conduzido por Deus, pois o rebelde segue sua própria direção. A mansidão é resultado da verdadeira humildade. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nono, domínio próprio, autocontrole. É indispensável ao fiel o domínio próprio, pois sem este fruto, os cristãos perderiam a condição de ser modelo ao mundo, visto não serem capazes de dominarem suas paixões e desejos. Este fruto nos condiciona a exercer a autodisciplina e o autocontrole, lembrando ser o fruto uma obra do Espírito. Será ele o nosso auxiliador na prática desta virtude. O domínio próprio nos capacita a vencer as pressões do mundo, da carne e do diabo. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Conclusão. Ao estar com Jesus, um homem não mais encontra seu lugar
junto aos ímpios, visto ser uma nova criatura, cheio da vida de Deus, revelando possuir uma conduta santa e o desejo de tornar o Senhor conhecido. O genuíno cristão deve promover o reino de Deus, não somente de palavras, mas especialmente pela forma como se comporta perante a sociedade, apresentando um estilo de vida que imita Cristo, motivo pelo qual necessita dos frutos do Espírito. É bom que se diga que viver em conformidade com os padrões bíblicos é ser visto como louco aos olhos do mundo. Embora seja certo que para Deus é ser chamado de amigo. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Somente alguém que revela possuir as notáveis virtudes morais do Espírito Santo pode agradar a Deus e por ele ser chamado de amigo. Mesmo sendo mau, o homem pode apresentar características boas. Porém, é importante que se entenda que tais características não são os frutos do Espírito, pois somente após a conversão a Cristo é que o homem adquire esse conjunto de qualidades e virtudes santas, que são mais do que boa conduta, antes, porém, qualidades morais divinamente implantadas no convertido, para que ele possa vencer as obras da carne, dar testemunho que glorifique a Deus e a imitar a Cristo. Sem o fruto do Espírito, uma igreja se tornaria inútil para o reino de Deus, ainda que sincera. Porém, em posse dessas qualidades, um simples cristão é facilmente reconhecido como um genuíno homem de Deus e pode contribuir para o fortalecimento e expansão do reino. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.